Sabe, tem uma coisa que a gente nem sempre para pensar. A nossa vida, quer a gente queira ou não, tá sempre comunicando alguma coisa. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como que uma vida de fé vira o testemunho mais poderoso que alguém pode dar para o mundo. Bora descobrir isso juntos? Então, a gente começa com essa pergunta que é bem direta, né? O que a vida da gente prega? E pode parecer simples, mas a resposta é bem complexa. A verdade é que cada um de nós, o tempo todo, está comunicando algo, com as nossas atitudes, nosso jeito de ser. A grande pergunta que fica no ar é: que mensagem a gente está passando? Isso aí já puxa um ponto que é, nossa, fundamental. É como a fonte dessa análise destaca, a vida de quem tem fé é tipo um livro aberto. É tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, acaba sendo visto como um exemplo. Pro bem ou pro mal, né? Bom, vamos mergulhar na nossa primeira parte. Pensa só nisso aqui. A vida de uma pessoa de fé não é só um conjunto de crenças que ficam guardadas lá dentro, sabe? Na verdade, é o sermão mais longo e talvez o mais impactante que o mundo vai ler. Um sermão que não tem palavras, mas é todo feito de atitudes. E aqui está o equilíbrio-chave da coisa toda. A fé e o jeito de viver, eles precisam andar juntos, de mãos dadas mesmo. Sabe, não adianta nada ter o discurso todo certinho, a teologia na ponta da língua, se isso não vira prática no dia a dia. É a vida que se torna a prova real, a prova visível daquilo em que se acredita. E olha só que curioso, as perguntas que o mundo faz, que as pessoas ao redor fazem, não são sobre teorias super complicadas. Não, as perguntas são sobre a vida real, sabe? Coisas como: são pessoas honestas? Como é a vida delas em casa? São bons maridos, boas esposas? E no trabalho, como é que é? Pois é justamente na resposta a essas perguntas bem práticas que o testemunho de uma pessoa ou ganha uma força incrível ou, bom, se desfaz. Ok, então até agora a gente viu a perspectiva de quem está de fora observando, né? Agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para o fundamento disso tudo. De onde vem essa tal luz que a pessoa de fé é chamada para mostrar? Qual é a fonte, a origem dela? Então, a fonte de toda essa luz é a santidade de Deus. E aqui, olha, é muito importante a gente entender uma coisa. Santidade não é algo que a gente fabrica, que a gente produz. Não. É a própria essência de Deus, sabe? Sua pureza, sua perfeição. É um padrão que, ao mesmo tempo que inspira um baita respeito, nos chama para perto dele. E aqui a diferença é nossa, é gigante. De um lado, a santidade que vem de Deus, ela não afasta, pelo contrário, ela purifica para que a gente possa chegar mais perto dele, transformando o coração de dentro para fora. Agora, do outro lado, a nossa moralidade humana, quando está sozinha, muitas vezes acaba sendo só sobre aparência, né? Aquele esforço para parecer bom por fora. E isso aqui, gente, desenha perfeitamente como é essa jornada. Quanto mais se conhece a Deus, mais a pessoa se torna parecida com Ele. Não é um estalar de dedos, um salto. É um processo, um crescimento contínuo. Aquilo que se acredita sobre Deus, a tal da teologia, vai moldando dia após dia quem a gente é. Beleza. Agora a gente chega numa metáfora que é o coração dessa análise toda. A ideia é a seguinte: quem tem fé não é a fonte da luz. Pensa nisso. A pessoa é um refletor da luz de Deus. Tipo uma cidade inteira, sabe? Iluminada, lá no alto de um monte, brilhando. E a base para essa ideia toda está aqui, nesse versículo. A instrução é bem clara. Assim brilhe também a vossa luz. E a sacada aqui não é se promover, sabe? O objetivo é que as boas obras façam as pessoas olharem para cima e darem glória a Deus, que é o Pai. E aqui tem uma distinção que é teologicamente crucial. O ponto é o seguinte: a gente não tem luz própria. Pensa num cristal refletindo a luz do sol. É exatamente isso. A luz de uma pessoa de fé é um reflexo da luz de Cristo. É por estar nele que se participa dessa luz. E essa imagem da cidade no alto do monte, nossa, ela é perfeita. Por quê? Porque simplesmente não dá para esconder uma cidade assim. A presença dela já é uma declaração. E da mesmíssima forma, uma vida que foi transformada por essa luz, ela se torna visível, naturalmente. Então, o ponto central é esse. O testemunho não é sobre fazer força para ser visto. Não é uma performance. É a consequência natural, sabe? De estar conectado na fonte de luz. A transformação se torna algo que as pessoas percebem, se torna inevitável, igualzinho à cidade lá no monte. Ok, a gente entendeu a base teológica, né?
a parte conceitual. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, mas como é que se vive essa luz na prática, no dia a dia? Vamos ver o que as fontes nos dizem sobre como aplicar isso. Então, como é que isso funciona na prática? A gente pode resumir em 3 passos. Primeiro, viver de um jeito digno. Isso quer dizer ter um esforço consciente para que as nossas atitudes estejam alinhadas com a nossa fé. Segundo, se lembrar do testemunho. Ter essa consciência de que a vida é observada, não para gerar um peso, mas para motivar, sabe? E terceiro, usar os próprios dons. Participar ativamente da missão de Deus usando os talentos que cada um recebeu. E aqui vem um lembrete que é importantíssimo. Essa tarefa não é só para pastores, para líderes, não. É um chamado para todo mundo. Cada pessoa que faz parte da comunidade de fé tem essa vocação de ser um reflexo vivo do evangelho ali no seu dia a dia. Bom, a gente está chegando na nossa última parte e ela traz uma metáfora final que é, nossa, muito poderosa. Ela meio que amarra tudo o que a gente viu até aqui. Pensa nisso aqui por um instante. A vida da gente se torna uma carta de Cristo, uma mensagem viva dele para o mundo. Só que ela não é escrita com tinta no papel. Ela é escrita com o espírito, através das nossas atitudes, do nosso caráter, das transformações que acontecem na gente. É uma pregação que não para nunca e que todo mundo pode ler. E é aqui que tudo se amarra, que tudo faz sentido. O verdadeiro poder do testemunho está na sintonia, na harmonia entre o que a gente fala e o que a gente faz. Quando as palavras e a vida contam a mesmíssima história, aí sim, a mensagem do evangelho se torna algo real, palpável e muito poderosa para quem está olhando de fora. E, para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Se a nossa vida fosse um livro, quem seria o autor? Uma pergunta que leva a gente direto para o coração de quem somos e de onde vem a nossa inspiração. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.